Tem dias em que tudo parece travado. A gente faz de tudo certo, pensa positivo, visualiza, medita, e mesmo assim, nada muda. É como se o universo estivesse em silêncio, como se o que desejamos estivesse sempre a um passo de distância. E eu sei como isso machuca, porque não é só a espera, é a dúvida que ela traz. Será que vai acontecer mesmo? Será que fui esquecido? Mas tem algo que ninguém fala o suficiente. O que você deseja não está longe, está apenas fora da sua frequência atual. Não é sobre querer mais forte, é sobre sentir diferente. Porque o universo não entrega o que você pede com palavras, ele entrega o que você vibra com o coração. E essa é a chave que muda tudo. Por isso, o que eu vou compartilhar aqui é simples, mas poderoso. 7 minutos de vibração consciente. 7 minutos sentindo como se já fosse real. 7 minutos confiando com todo o corpo. E quando isso acontece, algo começa a se reorganizar. Não no mundo lá fora, mas dentro. E o dentro é onde tudo começa. A maioria das pessoas acha que confiar é esperar parado. Mas confiar de verdade é se transformar no agora. É agir, pensar e sentir como se já estivesse acontecendo. É parar de pedir e começar a agradecer. E esse pequeno ajuste de estado muda a realidade. Porque você não atrai o que quer. Você atrai o que já se sente pronto para receber. Então, respira comigo. Solta a necessidade de controlar. E deixa que cada palavra desse vídeo te leve para esse estado de confiança viva. Você não precisa entender tudo. Só precisa sentir. Porque quando você sente com verdade, o universo responde com precisão. E é aí que o impossível começa a acontecer. Eu fecho os olhos devagar. Respiro como se o mundo lá fora deixasse de existir por um instante. Não há certezas, não há provas, não há garantias. Mas existe algo aqui dentro. Algo que pulsa, que sussurra, que me pede apenas uma coisa. Confia. Mesmo sem ver, mesmo sem tocar, mesmo sem saber o que vem depois do próximo passo. Meus pensamentos tentam gritar que é perigoso confiar assim, sem mapas, sem controle, sem confirmação. Mas há momentos em que confiar é o único caminho. Quando tudo parece parado por fora, mas por dentro, há um movimento silencioso acontecendo. E eu escolho honrar esse movimento. Escolho mergulhar nessa escuridão com o coração aceso. Confiar antes de ver é quase como amar antes de tocar. É como plantar antes da chuva, acreditando que as sementes sabem o que fazer, mesmo sob a terra. Eu não preciso mais de provas externas para dar o próximo passo. Eu só preciso da firmeza interior de quem já cansou de esperar sinais. Eu sou o sinal, e isso me basta. Eu já tentei controlar tudo. Já fiz listas, prazos, planos. Já forcei a vida a acontecer. E mesmo assim, ela parecia escapar por entre meus dedos. Até que eu entendi. O universo não responde à minha força. Ele responde à minha entrega. Não à minha pressa, mas à minha presença. E a presença só se instala onde a confiança repousa. Quando fecho os olhos, deixo de buscar lá fora e começo a sentir cá dentro. O que desejo está mais perto quando não o persigo. Está mais claro quando não o exijo. Está mais leve quando simplesmente o acolho. Eu não estou me rendendo à fraqueza. Estou me abrindo à sabedoria que vive no silêncio. Há uma paz que só chega quando deixo de resistir. E ela não depende do que vejo. Ela depende do quanto eu permito. E nesse momento, enquanto o mundo corre, eu escolho parar. Parar para sentir. Para ouvir o que meu coração já sabe, mas minha mente teima em duvidar. Que confiar é o primeiro passo da criação. Eu me lembro da criança que fui e de como ela acreditava no que sonhava. Ela não precisava de provas, de gráficos, de previsões. Ela só fechava os olhos e sentia que era possível. E o incrível é que, naquela época, tudo fluía com mais magia. Talvez porque ela ainda não tinha medo de confiar. Então agora, aqui, de olhos fechados, eu volto a esse lugar. Esse lugar onde confiar não é ingenuidade, é coragem. Onde não ver ainda não significa perder. Onde não saber é apenas o começo do saber profundo. Onde tudo começa a mudar, mesmo que nada tenha mudado ainda por fora. Eu inspiro devagar. Sinto meu peito aquecer.
e me entrego a esse espaço de confiança crua, real, viva. Não é confortável, mas é verdadeiro. E nesse verdadeiro algo começa a se reorganizar, porque mesmo que eu não veja, eu sei. E esse saber é o que sustenta tudo o que ainda está por vir. Tem algo que não grita, não exige, não se impõe, mas está ali, constante, como um sussurro calmo no meio do caos. Às vezes eu tento ignorar, porque parece bom demais para ser verdade, mas ele insiste, de forma doce, firme, profunda, e diz: está vindo, está vindo. Tudo o que você deseja já está a caminho. É estranho porque por fora tudo parece igual. As mesmas contas, os mesmos desafios, as mesmas dúvidas de sempre. Mas por dentro, há um espaço novo se abrindo. Um silêncio que não pesa. Uma sensação de que algo está sendo preparado. Como se o universo estivesse organizando cada peça com cuidado, mesmo quando eu não vejo o tabuleiro. Esse sussurro não vem da mente. Não é lógico, não é previsível, não tem hora marcada. Ele vem do coração. Vem do campo onde tudo já existe, e ele me convida a confiar nesse invisível, a aceitar que o tempo das coisas nem sempre bate com o meu relógio, mas sempre chega no momento exato em que estou pronto para receber. Eu já forcei a vida a vir mais rápido, já bati em portas que não abriram, já implorei por sinais que nunca chegaram, e hoje eu escuto esse sussurro e entendo. Não era o momento. O que é meu não precisa ser arrancado. Precisa apenas ser aceito. E esse aceitar começa quando eu reconheço que está vindo. Há um tipo de paz que nasce quando a gente se alinha com esse fluxo. Não é acomodação, é entrega ativa. É viver com os olhos atentos, mas o coração leve. É agir com presença, sem desespero. É deixar que cada passo nasça do sentir, e não da pressa. Porque o que vem com leveza, permanece com verdade. O sussurro diz que tudo já está sendo tecido, como se alguém do outro lado estivesse respondendo minhas intenções, organizando encontros, abrindo caminhos, mexendo nas entrelinhas do invisível. E eu aqui só preciso manter a vibração acesa, a fé limpa, o coração receptivo. Tem dias que eu esqueço disso. Tem dias em que o barulho da dúvida tenta abafar essa voz. Mas aí eu paro, respiro e volto a ouvir, porque essa voz é a minha alma falando comigo. Ela sabe antes de mim. Ela sente antes de mim. E eu confio nela mais do que em qualquer evidência externa. É engraçado pensar que o que desejo já está se movendo na minha direção. Como uma encomenda invisível com remetente divino e data marcada pela consciência. Eu só preciso manter o endereço correto. Um coração aberto, uma mente presente e uma alma grata. O resto se encarrega sozinho. Então eu fecho os olhos de novo. E ouço, não com os ouvidos, mas com o peito. E o sussurro está lá, está vindo, está mais perto do que você imagina. E nesse momento, eu não preciso de mais nada, porque sentir que está vindo já começa a me transformar. É curioso como eu passo tanto tempo tentando controlar tudo. As pessoas, os resultados, os prazos, até as emoções. Como se o controle me desse segurança, mas no fundo, só me dá tensão. E quanto mais aperto, mais parece que tudo escapa. Até que chega um ponto em que o corpo cansa, a mente satura, e eu solto. Soltar não é desistir, é permitir. É dizer, eu fiz o que podia, agora deixo que a vida faça o dela. E quando eu faço isso, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O peso some, o peito abre, e como num sussurro, a vida começa a me mostrar coisas que eu jamais teria previsto. Já aconteceu de, no momento em que eu solto, alguém me ligar com uma resposta, ou uma mensagem chegar com a solução, ou uma ideia vir no banho quando eu nem estava pensando mais no problema. É como se o universo dissesse, agora sim, agora você me deu espaço para agir. Controlar é gritar, soltar é ouvir. Quando eu solto, começo a escutar melhor. Sinto melhor, percebo melhor, porque não estou mais brigando com o fluxo, estou dançando com ele. E essa dança é silenciosa, misteriosa, mas incrivelmente inteligente. Ela me leva exatamente onde eu preciso ir, mesmo que pareça o contrário no começo.
É difícil soltar, eu sei. O medo aperta, a dúvida cutuca, a mente quer fazer planilhas e cenários. Mas eu já vivi o bastante para perceber. Quando solto, coisas boas acontecem. Coisas inesperadas. Coisas alinhadas com quem eu sou, não com quem eu tento parecer. E isso vale mais do que qualquer plano controlado. Soltar o controle é como abrir a mão e ver que o que estava nela era pequeno demais. E só quando solto é que posso receber algo maior, algo mais verdadeiro, algo que minha mente nem saberia pedir, mas que minha alma reconhece quando chega. Eu lembro de momentos em que soltei porque não tinha escolha, porque já estava exausto. E, curiosamente, foi ali que tudo começou a fluir. Não porque desisti, mas porque me alinhei. E agora eu tento soltar por escolha, não por cansaço. Porque descobri que a confiança tem mais poder que o controle. O controle é movido pelo medo. A entrega, pela fé. E eu quero viver mais pela fé. Não uma fé cega, mas uma fé sentida. Uma fé que se constrói quando vejo, dia após dia, que a vida me surpreende mais quando paro de tentar comandá-la. Então hoje, eu inspiro fundo e solto. Solto o querer forçado. Solto a pressa. Solto o medo de dar errado. E nesse soltar algo começa a se rearranjar. Porque a vida, quando respeitada, responde. E quando eu deixo espaço, ela sempre encontra uma forma de me surpreender. É estranho como, por tanto tempo, eu associei confiança à passividade. Como se confiar fosse cruzar os braços e esperar que o universo resolvesse tudo por mim. Mas agora eu percebo que confiança verdadeira não é ficar parado. É caminhar como se já estivesse acontecendo. É agir com fé. É respirar com certeza, é sentir antes mesmo de ver. E isso muda tudo. Porque não é mais sobre esperar. É sobre viver como se o milagre já tivesse sido entregue. Quando eu confio de verdade, meu corpo responde. Meu peito se abre, minha mente silencia, minha energia se reorganiza. Não é um esforço mental, é uma frequência emocional. Eu paro de suplicar e começo a agradecer. Eu deixo de duvidar e começo a sorrir por dentro, como quem reconhece uma verdade que ainda não se manifestou, mas já é sentida no campo invisível da existência. É uma certeza suave, mas firme, e eu sei que ela é real. Não tem como sentir essa confiança e continuar no mesmo estado. É como se algo vibrasse diferente dentro de mim. Eu começo a pensar de outro jeito, a andar mais leve, a perceber sinais onde antes via apenas obstáculos, porque o meu campo interno muda. E quando meu campo muda, tudo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E essa transformação interna é o ponto de partida de tudo o que desejo. Eu me lembro de momentos em que forcei demais, em que esperei sentado, contando os minutos, os dias, os resultados. E quanto mais eu esperava, mais distante tudo parecia, porque minha espera estava carregada de dúvida, de medo, de impaciência, e isso criava mais distância ainda. Mas quando eu comecei a sentir que já era real, mesmo sem provas, as coisas começaram a chegar com mais naturalidade, como se o universo respondesse à minha vibração e não à minha espera. É como entrar numa sala e já se comportar como alguém que pertence ali, sem fingimento, sem arrogância, apenas pertencimento genuíno. A confiança me dá essa postura, não porque eu tenho tudo, mas porque eu sinto que tudo está em movimento. E essa sensação é o que me mantém firme, mesmo quando nada mudou por fora, porque por dentro eu já mudei. E essa mudança interior é o que antecede qualquer manifestação externa. Confiança para mim hoje é uma prática diária. Não é uma ideia bonita, é um estado de ser. Eu preciso lembrar disso sempre, porque a mente tenta me puxar para o velho padrão, o da espera ansiosa, da comparação, da dúvida. Mas eu volto, eu respiro, eu sinto e me reconecto com essa certeza interior que me diz: já está acontecendo, já é real, e tudo o que eu preciso fazer é manter esse estado por mais alguns instantes. Às vezes, tudo o que eu faço é parar por um minuto, fechar os olhos e me ver já vivendo aquilo que desejo. Não como fantasia, mas como uma realidade sentida. Eu me vejo sorrindo, eu escuto os sons, eu percebo os detalhes,
e por alguns segundos eu vivo aquilo como se já fosse verdade. E essa experiência não é imaginária, é energética. Ela muda meu campo. E o universo responde a isso, não ao meu desespero. A confiança não tem pressa, mas também não é inércia. Ela é presença. Ela é vibração coerente entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu espero. E quando tudo isso se alinha, eu me torno um imã natural daquilo que desejo. Não porque estou tentando atrair, mas porque já estou sintonizado com aquilo. E quando estou nessa frequência, o que é meu não pode deixar de vir. Então hoje, mais do que esperar sentado, eu escolho sentir agora. Sentir que é real. Sentir que já existe. Sentir que já está acontecendo. Porque a confiança não mora no tempo futuro. Ela mora no agora. E quando eu a trago para este momento, eu mudo tudo. Porque o universo não responde ao que eu quero. Ele responde ao que eu sou. E agora, eu sou aquele que confia. Por muito tempo eu duvidei do meu merecimento. Não porque alguém me disse diretamente, mas porque fui absorvendo ideias, comparações, culpas antigas. E sem perceber, comecei a achar que desejar algo bonito era egoísmo, ou exagero. Mas dentro de mim, havia um sussurro insistente dizendo: você também pode, você também merece. E esse sussurro nunca se calou. Hoje, eu olho para meus desejos com mais carinho. Eu não os vejo como caprichos da mente, mas como guias da alma. Cada coisa que meu coração sonha tem um motivo mais profundo. Um chamado para expansão, para evolução, para conexão. E quando eu honro meus desejos, eu honro também a parte de mim que quer florescer. Eu permito que o novo entre. Eu digo sim para a vida que quer se revelar através de mim. O merecimento não é uma conquista que se prova. É um estado que se aceita. E quando eu reconheço isso, tudo muda. Eu paro de pedir permissão ao mundo para ser feliz. Eu paro de esperar que alguém valide meus sonhos. Porque eu entendo que o universo já validou, já confirmou, já plantou essas sementes dentro de mim com um propósito claro: fazer com que eu floresça por inteiro. É tão libertador entender que eu não preciso me punir para ser digno, que eu não preciso sofrer para ser abençoado, que eu não preciso me esconder para ser amado. Eu mereço o que desejo simplesmente porque existo, porque respiro, porque vibro, porque sou parte de um campo inteligente que só pede uma coisa: coerência entre o que sinto e o que vivo. E o mais bonito é perceber que o universo não esquece. Mesmo quando eu esqueço, mesmo quando eu me saboto, mesmo quando eu desacredito, ele continua respondendo à minha vibração mais profunda. Ele continua me enviando sinais, encontros, oportunidades, esperando apenas que eu diga sim, que eu abra os braços, que eu aceite o que já está pronto para mim. Eu lembro de momentos em que me achei pequeno demais, inseguro demais, que não era minha vez, que talvez eu tivesse perdido a chance. Mas a vida mostrou que nada se perde quando se está disposto a voltar para si. E hoje, toda vez que esse pensamento de não mereço tenta voltar, eu respiro e digo: eu mereço sim. Eu mereço leveza, amor, abundância, verdade. E nada nem ninguém pode apagar isso. Meus desejos não são acidente. Eles são bússolas. E cada vez que eu sigo um deles com o coração aberto, algo se alinha. Como se o universo dissesse: finalmente você entendeu. E eu sorrio por dentro. Porque não é sobre ter tudo. É sobre viver alinhado com o que é verdadeiro para mim. Isso é merecimento. Isso é presença. Isso é conexão. Não importa quanto tempo leve. Não importa quantas voltas o caminho dê. O que é meu vibra comigo. Me encontra no tempo certo. Porque o universo tem memória emocional. Ele grava a essência do que peço. Ele sente a energia do que sonho. E mesmo quando tudo parece parado, algo já está se movendo nos bastidores. E eu confio nisso. Então hoje eu me olho no espelho e digo com a alma: eu mereço. E esse simples reconhecimento acende uma luz que ilumina meu campo, que dissolve o medo, que ativa a resposta. Porque quando eu reconheço meu valor, eu autorizo o universo a entregar. E ele nunca esquece quem teve coragem de desejar com o coração limpo. A dúvida é barulhenta.
Ela chega de repente, sem ser chamada. Questiona tudo, distorce tudo, semeia medo onde antes havia paz. E por muitos dias, eu acreditei nela. Porque ela vinha com argumentos lógicos, com lembranças de fracassos, com estatísticas internas que tentavam me convencer de que nada daria certo. Era difícil ignorar. Ela falava alto, e eu, pequeno, ouvia. Mas hoje é diferente. Hoje, mesmo com a dúvida gritando, eu consigo ouvir outra voz. Uma voz mais baixa, mais doce, mais firme. A voz do meu coração. Ela não briga com a dúvida. Ela não tenta vencê-la. Ela apenas existe. Presente, vibrando numa frequência que só quem já sofreu em silêncio consegue reconhecer. E essa presença me devolve a verdade que eu quase esqueci. Meu coração fala pouco, mas sente tudo. E hoje ele está mais alto. Não em volume, mas em vibração. Ele se ergueu acima do medo, acima da confusão, acima da expectativa. E começou a guiar meus passos com algo que não se explica, só se sente. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele só precisa que eu confie no que ele sabe, mesmo sem palavras. Eu respiro fundo e sinto essa batalha acontecendo dentro de mim. A mente tentando me salvar do desconhecido. O coração me convidando a mergulhar nele. A mente pedindo garantias. O coração oferecendo presença. E eu percebo que não é sobre vencer a dúvida. É sobre não me perder nela. É sobre lembrar que há algo mais verdadeiro dentro de mim, que não grita, mas guia. Já me deixei dominar pela dúvida tantas vezes. Já parei projetos, já interrompi relacionamentos, já deixei sonhos morrerem no meio do caminho por medo de errar. Mas em todos esses momentos, havia uma fagulha insistente dizendo: ainda dá tempo, ainda dá para confiar. E hoje, eu escolho ouvir essa fagulha como quem ouve um chamado antigo que finalmente entendi. O curioso é que, quanto mais ouço o coração, mais claro tudo fica. Não porque a dúvida desaparece, mas porque ela perde a força. Ela se torna só um eco distante. Um reflexo de versões antigas minhas que ainda tentam me proteger da dor. Mas eu já entendi que viver com medo não me protege, só me paralisa. E eu não vim para isso. Eu vim para experienciar, para sentir, para me abrir. Tem dias em que a dúvida ainda vence. E tá tudo bem. Eu aprendi a não me punir por isso, a não exigir perfeição emocional. Mas hoje meu coração está mais alto. E isso me basta. Porque mesmo que a dúvida volte amanhã, eu já conheço o caminho de volta para mim. Eu já sei onde mora a minha verdade. E isso é libertador. Eu não preciso de respostas prontas. Só preciso de conexão. E quando me conecto com o meu coração, tudo se reorganiza. As palavras vêm, as ações fluem, as pessoas certas se aproximam. E a dúvida, mesmo presente, não decide mais por mim. Porque agora quem conduz sou eu, guiado pela frequência mais pura que existe, a do meu sentir. Então eu sigo, um passo de cada vez, mesmo tremendo, mesmo sem garantias, mas com o coração mais alto, mais firme, mais consciente. Porque quando ele fala, eu reconheço. E mesmo que a dúvida tente gritar, ela não consegue mais me calar. Às vezes, tudo o que eu preciso é de um instante de verdade. Um momento simples em que eu paro tudo e escolho vibrar diferente. Não pelo que vejo, não pelo que falta, mas pelo que já é, aqui dentro. Por 7 minutos, eu me desligo do mundo e me conecto com aquilo que desejo, como se já tivesse acontecido. Porque nesse campo interno, já aconteceu. Eu fecho os olhos e me imagino recebendo. Eu sinto meu corpo relaxar, como se uma alegria silenciosa me atravessasse. Eu escuto os sons que viriam com aquela conquista. Eu vejo os rostos, percebo os detalhes, saboreio a sensação. E por 7 minutos, eu não sou alguém que espera. Eu sou alguém que já vive, que já está lá, que já sente tudo o que pediu, como se fosse agora. É curioso como esse exercício muda minha frequência. Eu começo tenso, ansioso, distraído. Mas basta alguns segundos de imersão nesse estado e tudo muda. Meu peito se abre, meus pensamentos se alinham. Meu campo começa a pulsar diferente. Porque quando eu vibro como se já tivesse, eu abro a porta para que o universo me alcance. Eu deixo de ser alguém que pede e viro alguém que atrai. Não é sobre fingir, é sobre sentir.
É sobre acessar aquela versão de mim que já está vivendo o que eu desejo. Ela já existe, em alguma linha do tempo. E quando eu entro nessa vibração, mesmo por pouco tempo, eu encurto a distância entre o que sonho e o que vivo. Eu ativo um campo onde tudo é possível, onde tudo já está disponível, onde tudo começa a responder. Por 7 minutos, eu deixo de lado a lógica, deixo de lado as perguntas, deixo de lado a pressa. Eu só vibro, eu só sinto, eu só agradeço por aquilo que, mesmo invisível, já pulsa no meu campo. E é mágico perceber como isso me fortalece. Como essa escolha intencional cria uma espécie de imã invisível que começa a reorganizar tudo ao meu redor sem que eu precise forçar nada. Esses 7 minutos não são apenas uma prática, são um portal, um estado de permissão, um espaço sagrado onde eu digo ao universo: eu já estou pronto. E quando eu vibro assim, tudo em mim começa a agir de acordo com essa realidade. Minhas palavras mudam, meu olhar muda, minha postura muda, porque eu deixo de ser alguém carente e passo a ser alguém disponível. Já vi isso acontecer. Já senti milagres pequenos e grandes nascendo depois desses instantes de vibração elevada. Uma ligação inesperada, uma mensagem de oportunidade, um encontro improvável. E cada vez que isso acontece, eu entendo. Não foi coincidência, foi coerência, foi sintonia, foi minha vibração chamando aquilo que já era meu por direito vibracional. Não importa se ainda não aconteceu por fora. O importante é que, por dentro, eu já conheço essa realidade. Eu já sei como ela se sente. E cada vez que volto a esse estado, mesmo por poucos minutos, eu a fortaleço. Eu a trago mais para perto. Eu construo uma ponte entre o invisível e o visível. E essa ponte é minha vibração presente. Então, todos os dias, mesmo na correria, mesmo nos dias difíceis, eu paro, por 7 minutos, e escolho vibrar como se já tivesse recebido. Porque no fundo eu sei, quando sinto como se já fosse, é aí que começa a ser. Eu percebo agora que a energia do pedido carrega a ausência. Ela parte da falta, da distância, da sensação de que algo está longe demais de mim. E por isso, quanto mais eu pedia, mais o universo respondia com o eco do que faltava. Era como se eu gritasse: eu ainda não tenho, e o universo me devolvesse exatamente essa vibração. E então, algo mudou em mim. Mudei meu estado, mudei minha frequência. Deixei de pedir, não porque desisti, mas porque entendi. O que eu desejo não precisa ser exigido, precisa ser acolhido. E o acolhimento começa com a gratidão. Eu comecei a agradecer mesmo antes de receber. A agradecer como quem já vive aquilo, como quem já se sente dentro da cena, como quem já é parte daquilo que pediu. A diferença é sutil, mas transformadora. Quando eu agradeço, minha vibração se expande. Eu deixo de ser carência e me torno abundância. Deixo de ser alguém esperando e viro alguém que já reconhece o presente. E o universo entende isso como um sinal claro, entregue e concluída, porque ele responde ao sentimento real, não às palavras ditas da boca para fora. No início era desafiador. Eu me sentia estranho agradecendo por algo que ainda não via. Parecia forçado, mas aos poucos fui sentindo que aquilo fazia sentido. Meu corpo reagia diferente. Meu coração se aquecia. Minha mente acalmava. E quando percebi, estava sorrindo sozinho, grato por algo que, mesmo invisível, já era tão real dentro de mim. É como plantar uma semente e agradecer pela flor. Eu não vejo a flor ainda, mas sei que ela está vindo. Sei que ela está germinando no invisível. E esse saber é o que me conecta à certeza. Eu não fico mais cavando a terra para checar se a semente está crescendo. Eu só cuido, rego, agradeço e confio, porque a vibração do merecimento já está ativada. Já é minha. A gratidão me tirou do estado de espera. Ela me colocou no agora. Me ensinou a celebrar o invisível com a mesma intensidade que eu celebraria o visível. E isso me libertou da ansiedade. Me tirou da armadilha do quando vai chegar, porque agora eu vivo o já chegou dentro de mim. E essa vivência interna é mais poderosa do que qualquer evidência externa. Eu olho para o céu e agradeço. Agradeço pelas respostas, pelas conexões, pelas bênçãos,
que estão se materializando em tempo divino. Agradeço até pelas pausas, pelos silêncios, pelos dias em que nada parece acontecer, porque sei que tudo está em movimento. E quanto mais eu agradeço, mais o universo me mostra que está ouvindo, que está respondendo. Já não preciso convencer ninguém. Já não preciso provar nada. Eu só preciso sentir. Sentir que é meu. Sentir que estou pronto. Sentir que fui escolhido por aquilo que escolhi sentir. E essa reciprocidade é mágica. Porque não se trata de manipular o universo, mas de se alinhar com ele, de vibrar junto com a frequência daquilo que se deseja. Então, eu sigo agradecendo, com o coração leve, com a alma aberta, com os olhos fechados e a vibração em paz. Porque agora eu sei, eu não peço mais, eu agradeço, porque já sinto que é meu, e sentir é o começo de tudo. E agora, me diz com sinceridade, por 7 minutos, você conseguiu sentir como se já fosse real? Conseguiu fechar os olhos e agradecer antes mesmo de receber? Conseguiu soltar a dúvida e confiar de verdade, nem que fosse por um instante? Se a resposta for sim, então algo já começou a mudar. Talvez você ainda não veja com os olhos, mas o campo ao seu redor já está diferente, porque a vibração muda tudo. Ela não depende do tempo, ela só depende de você. Então repita esse estado. Volte aqui sempre que esquecer, porque quanto mais você sente, mais você atrai. Quanto mais confia, mais rápido o universo responde. E quanto mais você agradece, mais o invisível se torna visível. Se esse conteúdo tocou algo dentro de você, se inscreva agora no canal, ative o sininho e volte todos os dias para manter sua vibração limpa, firme, elevada. Seu campo está ouvindo, o universo também, e a sua nova realidade começa agora.